Saudações a todos, sou o Marcos Arino Babalaô e Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog do escrito www.urumilá-cifap.com.br. Não deixe de consultar o blog, os textos, tem coisas interessantes lá que são publicadas com mais profundidade. E nesse vídeo estou fazendo a terceira parte do vídeo sobre o IFA da saúde, né? Que dá explicações de como o IFA vê a questão da saúde das pessoas e que como você deve proceder para entender isso e evitar problemas de saúde, né? Eu estou dando essa abordagem. Então, vamos ao vídeo, continuando a IFA. Bom, então vamos falar nessa parte final do vídeo sobre IFA da saúde e para encerrar esse assunto, dar para vocês a visão final que eu quero passar. Eu quero lembrar que eu falei não vou fazer revisão de tudo não, só quero falar que eu falei 3 vídeos. Primeiro foi uma introdução, só para vocês entenderem mais ou menos como é o assunto. O segundo vídeo eu abordei em si um modelo que estou falando que tem na religião para você entender a questão da saúde e falei que o que é mais importante que eu falei naquele segundo vídeo foi a questão das causas, né? Então gastei um vídeo inteiro para falar que existem causas supernaturais que são adicionais às causas naturais, as causas de defeito do corpo humano ou doenças comuns. Quando eu estou falando daquelas causas supernaturais, estou dizendo não são aquelas doencinhas que afetam o dia a dia da gente, não. Eu falo das doenças sérias, que têm origem em causas supernaturais. E eu falei do modelo importante que é, você tem que separar a causa dos agentes, dos efeitos dos agentes, são as doenças, e dos sintomas, tá certo? Né? Essa coisa que tem que entender. Então hoje, eu estou falando agora, né? Eu estou falando sobre a questão dos agentes, mas também não vou ficar aqui muito tempo não, porque senão fica uma coisa muito complicada. O vídeo anterior já foi complicado, falando de causa, disso, daquilo, aquilo. Assim, vocês não são babalaô, não tem que saber aquilo tudo. Eu achei importante falar das causas para que vocês possam entender essa questão de que as doenças não são apenas uma questão de manifestação física. Tem também a manifestação física, eu vou falar daqui a pouquinho, mas não são sempre assim e podem ter causas diferentes. E aí é onde entra o babalaô nessa história, ou o babalorixá e a lorixá, tá certo, né? Então, saindo das causas, né, que vão suscitar, vão fazer a ação dos agentes, quem são esses agentes supernaturais que agem sobre a gente, né? Esses agentes supernaturais, primeiro, os Adjogum, são o primeiro grupo de agentes, eu vou falar daqui a pouquinho, para quem não conhece, mas eu apresento. A Djé, que é um segundo agente importante, os espíritos da alma, tá? São outro caso. E aí eu tenho um caso muito importante, eu vou falar bem rápido, que mereceria um vídeo inteiro. Os Abiku e Ebeorum, que são causadores também de doenças. E por fim, a maldade humana, né? Tá certo? Através de Ofo, EP, LE, ou seja, até a própria Djé, vai na maldade humana. A maldade humana é uma das fontes causadoras de doenças, tá certo? A maldade humana é infindável, né? E causadora de doenças. Então, e baseado nesses agentes que existem, esses espíritos aí, porque você pode dizer, mas de onde vem a nossa assunção, a nossa ilação de que a gente possa, através do babalaô, tirar um agente desse e curar, e afastar a doença, ou afastar a morte da pessoa. Isso está documentado para nós em um verso. O André Bibolá colocou no livro dele, né, do Corpo Literário de Ifá, e que explica nessa história. Eu sempre gosto de contar uma historinha, né, para ilustrar, que tinha uma pessoa, tinha um personagem lá que foi em Ifá, ele estava sendo perseguido pela morte, a morte estava perseguindo ele. Aí foi a Ifá aconselhou ele a fazer uma oferenda, né, que continha um elemento que era uma fruta específica, um monte daquelas frutas lá. Essa fruta específica era especial porque quando você cortava lá, a parte de dentro era roxa, né, bem roxa. Então o que acontece? Ele fez a oferenda e o Ifá recomendou para ele que uma parte, quando ele foi fazer a oferenda, uma parte daquelas frutas foi cortada e a pessoa esfregou no corpo dela. Essa pessoa era uma pessoa de pele, no verso está escrito uma pessoa de pele clara. Aí passou no corpo dela, a pessoa ficou toda roxa, né? Aí quando os Adjogum, né, Kondiku e a doença, Arun, foram visitar essa pessoa e chegaram lá, não reconheceram a pessoa. Por quê? Porque ela estava toda pintada com aquela fruta roxa, daí não reconheceram. Aí o Exu estava lá intercedendo junto com aquela oferenda, sempre Exu ajudando, né? Então, as pessoas que acham que o Exu faz mal, não é verdade, né? Os Adjogum vieram lá, Exu disse, não, tá tudo tranquilo, ele não está aqui. Aí viu que não estava aqui, os Adjogum foram embora, não reconhecendo a pessoa lá, com a ajuda de Exu, tá certo? Então a pessoa escapou. Então a historinha o mito as pessoas, o verso de Ifá, essa é a historinha.
O verso é que a pessoa escapou da morte fazendo o reboque, se pintou de cor. Então, baseado nisso, veio o nosso entendimento de que esse tipo desses espíritos de Ogum, a gente pode fazer coisas internas com a ajuda de Exu, né, aqui no Aie, e que vamos interferir, vamos conseguir salvar as pessoas, tá? Então, essa é a nossa assunção, que a gente consegue interferir nisso. Só um momento. E quem são, então, esses espíritos do mal? O primeiro, os de Ogum. Cara, os de Ogum são bem conhecidos na religião, mas apresento para aqueles que não conhecem, né? São coisas boas para vocês não conhecerem, né? Nem serem apresentados. Iku é a morte, Fitibu, a morte violenta, a morte imediata, né? Arum, a doença, Ofu, a perda, Ibá, a paralisia, Eon, aprisionamento, Essé, as aflições, Ijaiajo, a guerra, a disputa, a briga, Akobal, o mal-estar geral, tá certo? Então, assim, os Ejogun são isso, são espíritos do mal que a religião entende que existem na Terra, e são eles que provocam essas coisas que significam. Então, a morte provocada, a doença é o espírito do mal que vem, que nós estamos falando da Arum, tendo que tem dois tipos de Arum, né? Aru, Anô, que é a doença, uma aquela temporária que vai embora e Aru aquela que vai permanecer por mais tempo. Então, assim, a doença é tratada de duas maneiras, a gente tem que entender isso. E esse conjunto de espíritos do mal são que traz o mal para as pessoas. Isso está extensivamente documentado na religião, que existe no Ogum, e os Urubás, então, atrelam ao mal que nós sofremos a esses espíritos que provocam mal na gente, tá? Bom, aí, então, assim, eu falei sobre a de Ogum, né? Agora vamos ter outros espíritos que eu falei daquela lista. Vou falar rapidamente aqui, só para dar uma ideia de como é que é a atuação dele. Esse aqui é muito importante, na realidade todos são importantes, por isso que eu estou citando. A Jé é muito importante. Primeiro que ele é um mal teológico, né? O mal teológico é aquela situação do equilíbrio divino, né? Quando você faz coisa errada. Então, e ela também, a Jé também é mandada pelas pessoas, ou seja, é a nossa emoção, né? Lembra no verso Sameji, a Jé veio dentro das entranhas de Urumilá, veio para o mundo, então veio dentro da gente, né? Então é de dentro da gente que ela passa. São as nossas emoções, né? Que fazem com que a força de Ajé se movimente, principalmente baseada nas mulheres, porque é as mulheres que têm o poder de Ajé, lembra disso, né? E essa toda coisa vive no útero da mulher. O útero é a fonte de energia dela, tá? Então, o que ocorre a Jé, ela tem como ela está localizada no Urânio, eu gosto de Ogum também, tá? Tem uma interferência muito forte no dia a dia. O que ela faz, a Jé, né, como doença, né? O que eu falei são os agentes de doença, né? Então, o que eles provocam? A Jé, ela provoca, atrapalha a gravidez, ela tanto evita a gravidez como destrói a gravidez, tá? Ela provoca abortos, ela provoca doenças no sangue, tá? Doenças no coração, no fígado e nas entranhas são provocadas por a Jé. Tá? Ela causa impotência, ela causa esterilidade para as mulheres e mais importante, ela neutraliza a ação de remédios. Então você pode estar lá no hospital, achando o médico está achando que tem tudo, essa é doença, vou causar, vou botar aqui o remédio e o medicamento não funciona. Por isso que às vezes não funciona numa pessoa, funciona na outra. É questão da interferência de Ajé. Então a Ajé é um espírito muito forte, tem origem aí, né, com poder feminino. E ele interfere fortemente na questão como agente na questão das doenças, né? Ele é muito importante entender, tá? Vamos avançar, tá certo, né? Aí eu falei também dos espíritos que afetam a alma. Eu vou falar de 3 espíritos, eles têm nome, né? Tá? São importantes porque provocam doenças na alma, eu vou falar daqui a pouco. Os espíritos são Alu-Jonu, tá certo? O que significa Alu-Jonu, aquele que vive dentro de nós, habita dentro de nós. Ele causa o quê? Ele causa doença emocional, a doença que envenena a alma. Esse espírito está descrito no Edu Ikamedi, tá? Então, esse cara que causa os problemas emocionais a gente. Tem outro espírito do mal chamado Emo, o significado dele é assim, que ele tem alegria em inspirar a dor e a tristeza, tá certo, né? Ele traz também junto com ele a sujeira corporal. Então, quando você vê uma pessoa que está suja, o corpo é a atuação de Emo que está atuando ali, né? E tem o último espírito da alma, e no Kogum, que é o espírito do autodestruidor, é quando nós mesmos adotamos atitudes que começam essas atitudes a fazer nos destruir, a nos consumir, tá? Então são esses 3 espíritos que atacam a alma e geram algumas consequências. Então o que são as consequências? São as doenças da alma.
depressão, falta de atenção, ansiedade, insônia, cansaço além do normal, tá certo? Tudo isso aí, mais algumas coisas que afetam as pessoas, mais o emocional da pessoa, mais o psicológico, são doenças causadas por esses espíritos da alma, tá? Que provocam. Por fim, não, por fim não. Ainda temos aqui a questão que eu falei dos Abicu e Ebeorum. Olha, o Abicu e Ebeorum realmente ele provocam doenças, mas aí é um troço bem localizado. Eles só atuam nas pessoas que estão afetadas pela questão de Abicu e Ebeorum, que são pessoas que renasceram a partir desse grupo. Então ele é um grupo muito restrito, não afeta todo mundo, afeta só as pessoas que têm envolvimento de Ebeorum. Como eu disse, eu não vou falar aqui, vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre Ebeorum, vou explicar isso para vocês de forma clara e simples, tá certo? Então eu não vou dizer aqui, apenas o seguinte, é um dos agentes que causa doenças, porque o objetivo dos Abicu e Ebeorum é que você morra, que aquela pessoa morra, né, para poder voltar lá para a floresta deles lá no Irorã. Então eles são causadores, mas não afetam as pessoas de forma geral, como eu disse, tá? Por fim, o último daqueles itens lá, né, dos agentes, a maldade humana, tá certo? A maldade humana é um dos agentes causadores de doença, né? Ou seja, em Fá a gente termina através do EP, que são as maldições de longa duração, e eu comentei lá das maldições de longa duração, né? As maldições que afetam você, das pragas, o Ofo, que são os feitiços imediatos, a Djé também, que são feitiços, só que tem origem na mulher, o Ofo é origem no homem, a Djé é origem na mulher, e esses aí são as coisas que as pessoas mandam, né? Então, assim, as pessoas podem, usando essas coisas, feitiço, o malefício que tem no supernatural, provocar doença nas pessoas. Então você pode ter doença provocada por esse malefício. O que acontece com essas doenças provocadas? Bom, o que acontece assim? O que acontece com todos esses casos aqui? Quando a doença é provocada por esses agentes, você vai tomar remédio, a Djé vai neutralizar, vai tirar, vai sarar, aquilo vai voltar de novo. Então, assim, os agentes são os caras que ficam fazendo com que aquelas doenças sejam uma incidência. O câncer volta em outro lugar, volta uma doença mais séria, assim, o tempo todo esses agentes vão estar provocando, trazendo doenças graves, procurando fraquezas em você, no seu corpo, na sua alma, para poder atuar e descobrir uma fraqueza que você tem aqui, fazer aquilo ali, exacerbar o problema, tá certo? Então, esses espíritos do mal são um negócio. Então, o que a gente tem que fazer? São dentro de Fá, a gente tem que atuar para tirar, mas vou falar um pouquinho mais na frente. Vou avançar um pouco. Aí, o que sobra isso, né, para a gente falar, então tudo é doença? Não, sobram também as doenças físicas, que são as doenças normais que a gente lida no dia a dia. Só um momento, vou fazer um negócio aqui. Bom, ainda vamos salvar, tem lá as doenças físicas do dia a dia. E em Fá também a gente determina isso, né? Essas doenças físicas em Fá pra gente, elas são explicadas para o Babalaô, como mexer nelas, pelo do Turopomedi. No Turopomedi que está ligado às doenças infecciosas, às doenças do sistema imunológico, as doenças graves que atingem você. Tá lá está descrito pra gente essa causa de problemas. E eu quero lembrar você o seguinte, que nesse momento as pessoas podem, por exemplo, por que eu fico doente, por que eu vou morrer, por que Deus não me protege, por que os orixás não me protegem, qual a questão da doença? Eu gostaria de dizer o seguinte, a doença nem sempre é o mal. A doença, às vezes, ela está associada ao fim de um ciclo. Aquela pessoa pode estar no fim do ciclo da vida dela e a doença que ela está, ou as doenças sucessivas que ela está passando, na realidade são uma maneira daquele ciclo de vida dela se encerrar e aquela pessoa justamente deixar aquele corpo e para poder renascer, voltar ao Orum e vai nascer de novo. Então a gente tem que ter muita atenção que nem sempre a questão das doenças em si, né, elas são apenas provocadas por ação de coisas maus sobre a gente. Podem também ser uma questão natural, a questão de destino. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre a questão de destino, que a pessoa segue com um ciclo curto, ou a questão do destino normal da pessoa, que a pessoa já chegou no final dela e a doença vem para fazer você isso. Ou você pode estar passando por uma doença infecciosa agora, alguma coisa por agora, mas aquela doença vem com... Nem todo mal vem para te ajudar. Como eu falei quantas vezes, nem todo mal é mal. Então você pode estar passando por uma doença agora, aquela doença vai te abalar um pouco, mas vai melhorar o seu sistema imunológico para que numa outra coisa pior que venha para frente você já vai estar mais bem parado. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado nessa questão. Nem sempre você pode deduzir que o mal é mal, a doença aí, ou que você está sofrendo uma punição divina por conta disso, tá?
Bom, falando isso tudo, né? Onde entra a gente aqui, né? Blá, 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 blá. Onde entra nós Babalô? Entra nisso, né? O Ifá, como oráculo, ele permite ao Babalô saber o que te afeta. Ele permite o oráculo, um bem usado, um Babalô que sabe o que está recebendo de informação, ele pode saber se ele está recebendo alguma informação. Você está passando por uma doença, que é aquela doença temporária, que vai acabar e vai servir uma questão do corpo, ou pode saber que tem alguma causa especial. Então, o oráculo de Fá permite a pessoa identificar esta causa do problema que está te afetando. Naquela história do Oxinili, ele não conseguiu determinar o que era. Faltou lá aquela precisão para chegar no ponto, tá certo? Mas o normal seria um Babalô chegar no ponto e saber o que está acontecendo e avisar e alertar no ponto que aquilo ali está acontecendo. Eu já vi questão em casas, né, guias, né, mesmo em casa de Umbanda, já presenciei um troço teve um caso muito interessante, uma casa de Umbanda, o guia falou para uma pessoa, fulano, você está com a doença em tal lugar, e a doença é muito séria, o cara foi no médico, o médico disse que não viu nada, ele voltava, vai, investiga, teve tanta insistência que o cara investigou uma, duas, quando chegou lá no terceiro caso, descobriu a doença, e aí o médico falou, olha, você teve muita sorte, você só escapou porque você conseguiu determinar essa doença agora nesse estágio inicial. E isso é raro, porque geralmente as pessoas, quando essa doença, quando as pessoas percebem, ela já está toda tomada e a pessoa não tem saída. Então, nesse caso, esse guia salvou aquela pessoa, disse, olha, você está com essa doença, você salva. Então, esse supernatural tem condição de fazer isso, tanto esses guias de Umbanda, que ajudam demais as pessoas, como o próprio Bupalaô também que pode fazer. E aí, o tratamento que se pode fazer é isso, né? O Babalô vai trabalhar com ebose, com liturgia, para poder tratar a causa, ou temporariamente, né? Também tem as ações temporárias, ele pode tirar lá os agentes, a tratar a consequência da doença em si, né? Fazer alguma coisa para a doença, fazer uma coisa para tirar os agentes que provocam, até conseguir chegar na causa. Porque como eu falei no outro vídeo, às vezes é uma cebola, você tem que ir descascando para chegar na causa. Você pode não saber, você vai tratar no primeiro ponto, você vai ganhar mais um tempo, aí você vai trabalhar mais um pouco, você ganha mais um tempo, até você chegar na situação que estava lá. Aí vocês podem também nessa altura pensar, caraca, mas esse mundo é muito perigoso, só tem coisa do mal afetando a gente, e é isso, vamos dizer assim, cara, esse Babalô está tentando me assustar. Não estou tentando assustar não, estou tentando trazer a realidade, separar, falar para vocês que tem doenças físicas e tem doenças também que tem o supernatural e o Babalô pode ajudar vocês por causa do motivo. Mas eu queria lembrar também que existe uma dualidade, um equilíbrio nisso. Assim como tem os Adjogum, a Jé, aquela coisa toda que te afeta, né? Existe o lado que te ajuda, que é o lado que tem os orixá, que tem Miquedi, que é o seu anjo da guarda, que tem Egungun. Então existe, e lembra que eu te falei que são 401 do lado direito e 201 do lado esquerdo? Então assim, existem muito mais divindades, existem muito mais forças positivas para te ajudar do que forças negativas para te atrapalhar, ok? E aí onde entra Ifá nisso? Ifá é isso, Ifá analisa o que está acontecendo, percebe aquele equilíbrio, vai tentar fazer uma borirula para te salvar, tá certo? E vai trazer para você o orixá que vai intervir e vai tentar te trazer a normalidade, tá certo? Esse é o ciclo que se insere ali. E mais ainda, esse ciclo vai trabalhar junto com aquela parte da doença física, junto com o médico. O médico vai estar atuando ali na doença, por quê? Porque esses agentes aqui, a causa, e esses agentes aqui, eles já provocaram a doença já está no seu corpo. Então você vai precisar de ajuda do médico para poder te salvar, para poder fazer. Mas você precisa fazer isso numa condição que o seu corpo reaja de forma adequada, que aqueles remédios funcionem e o seu corpo esteja disponível para aquilo. Então é essa atuação conjunta que faz isso te salvar, tá certo, né? Bom, mas todo mundo pode pensar assim, caraca, mas o que eu posso, né, que a expectativa do vídeo, que eu posso fazer para me salvar dessa situação toda, né, tá certo? Então, beleza, essa situação do que você pode fazer para te ajudar, para você evitar de forma preventiva a passar por isso, será o tema do próximo vídeo que eu vou encerrar. Eu queria ter feito nesse aqui para fechar, mas já está com 18 minutos, eu não quero estender mais e vou falar outro vídeo vai ser bem mais curto, que eu vou falar só sobre isso, depois de ter falado esse monte de coisa sobre doença, tá certo? Então vamos falar o seguinte, tá, e agora? Como eu resolvo essa parada toda, né? Como é que eu resolvo isso? Como eu consigo com essas coisas sair do outro lado, ou como eu consigo viver sem precisar tá recorrendo a feitiços e magias, tá certo? E é isso, o que eu vou falar no pós, são as suas instruções de Fá, que orientações de Fá para a sua vida, para que você se dê bem com relação à doença, tá certo? Bom, até o próximo.